E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Gustavo Leão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou abordar o tema sobre a explosão do nosso vulcão Anak Krakatoa, que no dia de ontem, de sexta para sábado, entrou em erupção na região da Indonésia. Então se você quiser saber o que é esse vulcão, quais impactos, por que esse tipo de fenômeno geológico acontece, esclarecer algumas das dúvidas sobre esse dinamismo que a gente tem dos vulcões, que a vulcanologia estuda. Acompanhe esse vídeo até o final, deixa um like, se inscreve aqui no canal para motivar para eu estar sempre acompanhando e tentando trazer um pouco de conhecimento um pouquinho mais científico, mas de maneira mais clara e objetiva para vocês. Beleza? Então, vamos lá! Tudo bem, pessoal, então nós tivemos no dia de ontem o vulcão Anak Krakatau, ou criança, filho do Krakatoa, que ele entrou em erupção na região da Indonésia. A Indonésia é uma região que fica de ilhas, fica entre a Austrália e o sul ali da Índia, beleza? Essa região, pessoal, ela já é um lugar de ocorrência constante, que a gente vai ter tanto de fenômenos de terremotos, como de tsunamis, como de vulcões, sejam eles acima do nível do mar, na nossa superfície, ou abaixo do nível do mar também, que eles ocorrem com frequência. Então essa região, o que acontece lá? A gente tem duas placas tectônicas que estão em movimento conflitante, uma indo para cima da outra, se empurrando, e esse atrito tectônico de placas gigantescas, que é a placa da Eurásia com a placa indo-australiana, então a Índia está sendo empurrada contra o resto da Ásia. Forma-se lá a cordilheira do Himalaia, que é a região ali do Tibete, aquelas montanhas bem altas. E a gente vai ter na região oceânica ocorrência de várias ilhas aquela parte das ilhas da Austrália, que é a região ali da Indonésia, onde a gente vai ter ocorrência de várias ilhas vulcânicas, beleza? Então uma ilha vulcânica nada mais é do que um vulcão que está saindo debaixo da água e ele vai tendo derrames de lava, magma, lava, ele vai subindo e tem uma hora que ele passa o nível da água. Então existe toda uma montanha, desde o assoalho do oceano, que vai passar o nível do mar, o nível da água, e vai formar aquela ilha vulcânica. Outras ilhas vulcânicas famosas que a gente tem por aí, por exemplo, o Havaí. O Havaí é uma ilha vulcânica também. Então é um vulcão que começou ali embaixo da água, foi suerguendo, passou o nível da água, se tornou a ilha do Havaí. Só que esses fenômenos, gente, demoram milhões de anos. O ser humano, malemar, tem aí seu 1 milhão de anos sobre a Terra, lembrando dos nossos ancestrais, dos hominídeos. O Homo sapiens em si tem milhares de anos, pouquinhos. A gente está sozinho na Terra, coisa de 10 mil anos, que tinham aí os Neandertales junto com a gente. O que importa é que a nossa noção de tempo, para o tempo da Terra, é uma dimensão muito diferente, porque a Terra ela trabalha em escala de tempo de milhões e bilhões de anos. E o ser humano ele está vivo há poucos milhares e documentando isso há 4 mil anos. Um pouquinho antes de Cristo que a gente começa a ter ali a história escrita, para ter alguns registros para acompanhar. Explosões vulcânicas, elas são comuns, é uma dinâmica natural da Terra. Então a gente tem a crosta da Terra, que é essa parte solidificada, que a gente vai ter os oceanos, e a parte sólida, esse substrato. E essa crosta ela está dividida em várias placas. Essas placas são grandes, gente, então elas não têm um movimento rápido, elas não são frágeis, elas são extremamente resistentes, só que ela comparada com a Terra, ela é bem fininha, só uma casquinha. Então vou deixar aí para vocês umas imagens do que são a crosta, e para dentro a gente vai ter o manto, e depois a gente vai ter o núcleo interno, externo, o manto superior, o manto inferior. Esse manto, o que é o manto? É esse magma, esse monte de lava que está sempre circulando. O movimento do magma é o que? Ele está quente, esquenta lá no núcleo, o núcleo ferve e ele começa a subir quente. Quando ele encontra ali a crosta, ele começa a perder temperatura, ele começa a voltar para se reaquecer, a gente vai ter esse ciclo de convecção, é isso que acontece. Então a gente tem sempre o magma, ele batendo na crosta com força, só que como a gente está com a crosta razoavelmente profunda, com alguns quilômetros, vamos chegar aí a ter lugares com 60, 100, um pouco mais de quilômetros de profundidade, só que isso comparado com a Terra é bem pouquinho. Então ela não é uniforme, não é uma casquinha de ovo bonitinha, ela tem partes mais profundas, partes menos profundas.
o material que está na crosta de rocha é diferente, mas só para vocês terem noção, 80% da crosta terrestre é constituída de rocha magmática, né? Que é essa rocha que a gente vai ter do magma, que a lava sai, ela começa a resfriar e vira rocha, uma rocha ígnea, magmática, vulcânica, né? Tem vários nomes aí, ou cristalina, que o pessoal chama. Essas rochas, pessoal, que é a nossa crosta, ela tem fraturas, né? Então esse magma que está batendo, de vez em quando vai descolar um pedaço de um sólido dessa crosta e vai imergir no magma, vai derreter de novo, né? Vai se tornar lava de novo. Essa dinâmica da crosta chacoalhando e tendo esses impactos de magma no fundo vão gerar em alguns lugares o que a gente tem os terremotos, né? Então o terremoto ele é causado por esses movimentos que a crosta vai ter, seja dela se chocando uma placa tectônica com outra, raspando, ou se afastando, ou batendo uma na outra, ou até subductando, que é quando uma passa para cima da outra. Isso tudo vão gerar os terremotos, vão gerar fraturas, né? E essa quebra vai gerar falhas que às vezes o magma ele consegue penetrar na crosta e, eventualmente, né, ele chega à superfície da crosta e aí se torna um vulcão. O vulcão é exatamente essa fratura que o magma ele encontra um caminho para ir passando, né, superaquecido, e chega na superfície e se resfria. Esse movimento que a Terra tem de ter esse magma que vai para fora, derrama e solidifica, é a Terra resfriando, gente. Ela está passando há bilhões de anos por processo de resfriamento. Se a gente olhar qualquer corpo celeste aqui do nosso sistema solar, se a gente olhar a Lua, Marte, Vênus, eles têm regiões vulcânicas também. A gente consegue observar crateras que nem sempre são por impacto de meteoritos. Às vezes elas são fenômenos de vulcanismo também que aconteceram. Beleza? Então, o Krakatoa, né, que era o grande vulcão, ele entrou em erupção em 1883, e a gente tem relatos disso. A erupção do Krakatoa em 83 ela chegou a 100 km de altitude na atmosfera, a quantidade de cinzas que ela subiu, né? Então o que acontece? Esse vulcão ele é uma montanha, em cima, na parte da cratera do vulcão, solidifica aquela rocha, eventualmente pode até juntar água de chuva, né, que vai caindo ali, vai formando lama, e essa tampa que é formada é como se fosse uma panela de pressão tampada. Eventualmente, conforme vai tendo pressão lá dentro, né, ou esse magma vai resfriando, mas se ele receber uma pancada de magma vindo lá do manto, ele pode vir até uma pressão tão alta que ela estoura essa tampa, e é isso que é a erupção vulcânica, essa tampa que recebeu tanta pressão por baixo que ela explodiu, e aí a gente vai ter esse espetáculo que é uma erupção vulcânica, mas também é muito perigoso. O Krakatoa, em 1883, ele entrou nessa super erupção, foi uma das maiores que a gente registrou, né? Chega as cinzas que ele liberou nessa explosão, chegaram a 100 km de altitude, ou seja, passou aqui da troposfera, estratosfera, chegou lá na mesosfera e até a ionosfera, 100 km de altitude, muito alto. Lá chegaria a atingir regiões ali que a gente já teria quase órbitas de satélites de tanta altitude, beleza? Pra vocês terem noção, um avião ele não costuma passar de 10 km de altitude. O impacto dessas cinzas, né, esse calor, né, o bafo quente que sai de dentro do vulcão, libera aquele negócio e vai subindo e subindo, e o calor tende a empurrar para cima. O frio tende a descer, né, a trazer para baixo. Esse fenômeno de convecção também acontece com o ar da atmosfera. O que é o porém? O que é esse magma? É um monte de minerais, de metais, de coisas que estão grudadas ali, né, derretidas no magma, e quando libera, muitos deles vão liberar gases, né? Esses gases eventualmente podem ser gases extremamente tóxicos, com concentrações de enxofre e de metais ali na fase que chegam até a fase gasosa, tá? Então, esse gás que é liberado junto da erupção vulcânica, né, junto com as cinzas, que é uma parte sólida, o gás ele é extremamente tóxico. Esses gases, eles têm um impacto direto no efeito estufa. O efeito estufa, lembrando, são gases que vão ter a capacidade de reter calor na atmosfera. E parte da nossa atmosfera possuir esse efeito estufa, que é fundamental para a vida, é por conta das várias erupções vulcânicas que acontecem diariamente no nosso planeta. Tá? É um fenômeno natural que acontece diário. A maioria dos vulcões ele está submerso, lembrando que 70% do planeta é água, né, na superfície, a constituição da crosta 80% de rocha magmática, mas a superfície da Terra, 70% do que a gente tem em volta, né, é água,
beleza? Então, muito dessas falhas acontecem submersas, e aí o magma sai embaixo da água do mar, ele resfria bem mais rápido, porque a água é bem mais gelada do que o ar aquecido ali do vulcão, ele vai formando ali travesseiros de lava que vão se espalhando pelo fundo do oceano. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é normal vulcões explodirem, beleza? O Brasil não tem vulcão, professor, a gente é um lugar abençoado. Sim, hoje nós não temos vulcão. Os últimos vulcões no Brasil, eles adormeceram há um pouco mais de 1,5 milhão de anos atrás, tá? Exemplos de regiões vulcânicas mais recentes é a região sul do Brasil, que a gente vai ter formações típicas vulcânicas na região ali dos Campos Sulinos, no bioma dos Campos Sulinos. E a gente tem a ilha vulcânica aqui no Brasil, que é o arquipélago de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha era um vulcão também, né? Daqueles que, como eu falei no começo do vídeo, ele vai formando embaixo da água e uma hora ele vira uma ilha, né? Ele passa o nível do mar e se torna uma ilha. O arquipélago de Fernando de Noronha era um vulcão aqui no Brasil. Beleza? Então, adormecido aí, as rochas lá vão de 12 milhões até 1,5 milhão de anos atrás. Onde hoje é o Brasil, né? Em algum momento a gente está se deslocando, essas placas vão ter na deriva dos continentes, a gente teve atividade vulcânica sim. E esse vulcão, né, o Anak Krakatoa, Anak em indonésio, é criança, filho desse Krakatoa, que é o que explodiu em 1883, ele é o que foi responsável pelo tsunami de 2004. Então o que acontece? Aquela região, ela tem vários tremores, terremotos, tem duas placas tectônicas se batendo, brigando uma com a outra. E esses atritos, quando vem aquele magma e dá aquela pressão maior, ela dá os tremores. Se esse tremor, esse terremoto, acontece embaixo da água, essa trepidação forte que dá embaixo da água do oceano vai causar ondulações e essa ondulação se torna eventualmente um tsunami, que é o do filme de 2004, O Impossível, sabe? The Impossible. Esse filme bem famoso sobre o tsunami de 2004, né? Que matou mais de 36 mil pessoas, foi bem terrível. E é o mesmo vulcão que é esse Anak Krakatoa, aquela mesma região que fez a trepidação que causou esse tsunami. Então, não é estranho pra gente um vulcão entrar em erupção. Outro vulcão bem famoso que já deixou sua marca aí foi o vulcão que destruiu a cidade de Pompeia, na Roma Antiga. Então, em 79 depois de Cristo, nós tivemos a erupção, né, do Vesúvio, e desde então, de 79 depois de Cristo até 2020, entrou em erupção mais de 50 vezes nesses menos de 2.000 anos que a gente tem aí de história registrada, né? Então, a partir da erupção ali que destruiu Pompeia, o pessoal começou a notar e a gente já teve mais de 50 erupções do mesmo vulcão. Então, esses vulcões que estão espalhados aí pelo mundo, principalmente nas regiões entre o conflito de placas tectônicas, eles ainda estão ativos. Isso é um fenômeno natural, gente. É uma coisa boa para o planeta. Ele está resfriando. É um jeito natural. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. O geológico, esse tempo de milhões, bilhões de anos, e a ação humana não tem nada a ver, porque a crosta ela é muito profunda. Não tem interferência do ser humano que consiga chacoalhar 100 km de profundidade de crosta. A gente apanha, gente, para tirar petróleo do pré-sal. Quem somos nós para cavar e tremer a terra, explodir o manto? Não existe, tá? Então, a ação do aquecimento global, das chuvas ácidas, desses fenômenos que o ser humano ele interfere, né? Ou não, né? Enfim, ele pode ter interferência ao liberar mais gases estufa, ao liberar gases que vão promover chuva ácida. Agora, com a parte de terremoto, tsunami e vulcão, o ser humano ele não tem nada a ver. A gente é muito insignificante para o tamanho do planeta, tá? Então essa é a mensagem que eu quero que vocês fiquem. Muita gente está associando que a gente está num período que o pessoal começa a narrar o apocalipse com as pragas de gafanhotos na África, com a questão do coronavírus. E o vulcão, gente, não tem nada a ver com essas outras coisas. A não sei que você vá para a vertente religiosa ou mitológica, né? Então, os gregos associavam ali com o deus Vulcano, o deus do fogo. Ou a região ali da Polinésia com a deusa Peleia, que era a deusa dos vulcões, né? Que era uma região com muitos vulcões. Então, essa vertente mitológica que a gente quer personificar os acontecimentos da natureza com razões ali humanas ou divinas, a interpretação é sua. Mas o ser humano não é porque a gente está queimando combustível fóssil que está tendo mais terremoto, tsunami e vulcão. Isso não tem nada a ver, beleza? É um processo natural da Terra.
é uma coisa que acontece diariamente. No Brasil a gente tem terremoto praticamente todo dia, só que na escala Richter eles são de muito pouco impacto, porque eles acontecem tão profundo que a gente não sente direito aqui na superfície. Eventualmente tem um escala 2 que o pessoal, eu acho que tremeu, né? Mas é mais fácil ter um tremor por passar um caminhão do que a gente sentir um terremoto de profundidade. Tá? Mas acontece, o planeta, gente, ele é um organismo dinâmico, né? Tanto na atmosfera, com essa convecção dos gases da atmosfera, como também com o magma, né, que está ali no nosso manto inferior, superior, e eles vão dando impactos na nossa crosta e eles vão interagindo. O ser humano e o vulcão, a gente só tem uma conexão, estudar os vulcões. A gente não consegue promover uma erupção vulcânica. Isso são coisas de magnitudes muito além da nossa reles capacidade. Então a mensagem do vídeo é essa, entender o que é um vulcão, como é que ele funciona, o que é uma ilha vulcânica, por que aquela região está mais propensa, né, e tem vários eventos relacionados que vão ter erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis. E se você gostou desse vídeo, ficou comigo até o final, por favor, dá um like, compartilha, se inscreve no canal para fortalecer o trabalho e até a próxima. Tchau, tchau!